Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegamos na sexta-feira, dia de descansar, né? Dia de estudar, para sábado a gente descansar. Então, hoje ainda é dia de estudo, hoje é dia ainda de você se concentrar e se alimentar com novos conhecimentos, certo? Antes da gente se alimentar com um aprendizado novo, um conhecimento novo, a tia tem 3 dicas para vocês. Procure sempre um lugar calmo, arejado, ventilado, silencioso e iluminado para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje, certo? Sempre com vocês, o lápis, borracha, computador, o livro didático de vocês e o caderno para que vocês possam anotar algo que chame a atenção de vocês, e principalmente na aula de hoje, sobre ética, que vocês vão ter que anotar a nossa aula de hoje. Então, preste bem atenção para que vocês possam se concentrar e aprender e adquirir novo aprendizado e novo conhecimento. Vocês já ouviram falar nessa palavra quando a gente vê essa palavra violência? O que é que vem na cabeça de vocês? Vem tiro, vem morte, não é isso? Pois é, gente. Violência gera violência. Gentileza gera gentileza. Se eu sofrer violência, eu não vou revidar com violência. Por quê? Porque violência gera violência. E aí vai ficar uma bola de neve. A questão da violência será posta sempre que nós nos depararmos com as situações de limites, ou dito ainda, quando nós sentimos diretamente, quando nós indiretamente ou diretamente somos atingidos por algo ou por alguma ameaça. Quando você se sente ameaçado ou quando você é atingido com algo, você automaticamente você vai agir com violência. Isso é do ser humano, a revidar. Só que nós devemos pensar de outra forma. Não é porque me trataram mal, não é porque me trataram com violência que eu vou fazer a mesma coisa. Ela ganha status cinematográficos nos noticiários de TV. E somos, queríamos ou não, por elas persuadirmos, diria seduzidos. Um misto de temor e curiosidade, à primeira vista inexplicável. Por que a tia botou esse ponto bem para vocês? Quando a gente vai e fala sobre violência, muita gente gosta de ir lá naquele coisinho do WhatsApp, do Rota 22, Barra Pesada, que tem esses noticiários de violência. Você tem aquela curiosidade para saber o que foi que aconteceu. Você tem a primeira coisa que vem na cabeça, foi que aconteceu. Te mataram quantos? Quem foi que foi preso? Não é verdade? A gente sempre tem aquela curiosidade de ver, não é verdade? O mesmo impulso que prende nossa atenção diante do noticiário, de outro modo se manifesta quando ficamos perante a tela, seja do cinema ou da TV. Respiração da gente fica ofegante, a gente assistindo as mais terríveis filmes de terror. Quando você vai para o cinema, você assiste um filme de terror de guerra, você fica com respiração ofegante, que você fica penetrado, você fica, meu Deus, por que isso? Por que tanta violência, não é verdade? A gente não fica com esse ar de tristeza, de o que é que eu posso fazer para mudar? Dito de um modo mais simples, somos pessoas da natureza, seres de violência. Acidentes, assassinatos, terremotos, enchentes e tsunami, isso também é um tipo de violência. Um terremoto é uma violência, é a natureza cobrando aquilo que era dela, que foi tomada. Então, quando você lhe toma a tia está aqui com a caneta na mão. Aí uma colega dela vem e toma essa caneta com violência. Automaticamente, porque a gente tem um ser dentro da gente, que é um ser impulsivo, que ele também vai agir com violência e vai tomar. Então, ela vai tomar aquilo que era dela. Então, terremotos, enchentes e tsunamis são algo que a natureza está tomando o que era dela, que os seres humanos tiraram.
Só que ela vem com uma violência. Da mesma forma que o homem foi com violência e tirou, ela também vem revidar da mesma forma. Acidentes, assassinatos também é uma forma de violência. A violência que salta nos nossos olhos se alastra por todo o planeta de modo que, na maioria das vezes, nos sentimos impotentes diante dela e de sua força avassaladora. Desculpa, gente. Avassaladora. Então, o que é avassalar? É uma coisa com bastante intensidade. Quando você se sente magoado, quando algo entristece, algo lhe fere, você fica com aquela força, aquela ira entra dentro de você, né? Que você quer com a mesma intensidade, a mesma sede que veio para você, você quer ir. É por isso que a tia sempre fala: respira, seja tolerante, seja perseverante. Então, para mim, não ir com essa força avassaladora, para mim não ir com a mesma intensidade, eu respiro, eu conto até 10, eu penso, eu sou tolerante, porque eu tenho que pensar antes de agir. Para quê, tia? Para que mais tarde eu não sofra as consequências. Porque toda ação, ela tem uma reação. Toda ação que é praticada, ela tem uma reação a ser devolvida, certo? Então, por isso que eu sempre bato a mesma tecla com vocês. Prudência, tolerância. Se eu sou prudente, eu sou tolerante, eu sou solidária. Então, antes de eu ir com essa força, com essa intensidade que veio para mim, eu paro, eu respiro, eu conto até 10. Eu penso no que eu vou fazer, eu vou ser tolerante, eu vou parar, eu vou pensar como eu vou agir. Porque se eu for agir da forma que eu recebi, eu vou agir da mesma forma e depois eu vou me arrepender. Porque eu agi, como é que eu posso apontar para aquela pessoa que fez algo errado se eu estou agindo da mesma forma? Então, por isso que você tem que ser tolerante e prudente, para não ir com essa mesma força avassaladora para fazer a mesma violência. À primeira vista, a violência parece um conceito fácil a ser definido. E claro, porém, vamos ver que não é tão simples assim. Primeiro, vamos ver a definição em geral da palavra violência. Violência, ela se define como uma ação que gera de maneira intencional dano ou intimidação moral a outro indivíduo ao ser. Às vezes as pessoas agem com violência sem intenção. Às vezes é intencional, às vezes não é intencional. Às vezes a violência não é só aquela que você vai, esmurra, bate. A violência também tem a violência psicológica. Tem a violência física, que é aquela de bater. Tem a psicológica, que você fica intimidando moralmente, você deixando a pessoa tímida, intimidar a pessoa, deixar a pessoa recuada. É uma maneira de você violar aquela pessoa. Quando você pega algo de alguém que não é seu, você está violando uma coisa. Quando você abre, vamos supor que chega uma correspondência que não é para você, que você abre aquela correspondência, você está violando um documento, você está violando, é uma maneira, um tipo de violência que você está tirando o direito do outro, você está pegando algo que não é seu. Isso é uma maneira de violência. Violência pode implicar em um trauma, dano psicológico, também em morte. Então, ela tem consequências relativamente diversas, mas todas incidem em traumas. A violência, ela tem traumas na vida de uma pessoa incrível. Bullying. Bullying é uma violência. E essa violência, ela deixa um trauma irreversível na vida de uma pessoa, podendo chegar a levar essa pessoa à morte, ou essa pessoa de guardar tanto o que fizeram com ela, a chegar a matar. Então, violência, ela traz um trauma
um dano psicológico na pessoa que está, a pessoa que faz, que gera a violência, isso já ficou dentro dela. É um trauma que ela tem, então ela quer se vingar em outras pessoas daquilo que ela já viveu. Então, causa um trauma na quem pratica e quem vai receber a prática. Então, a violência ela causa um trauma, um dano psicológico, tanto na quem vai fazer, como a quem vai receber. A violência ela tem várias maneiras. A violência simbólica, que é um conceito desenvolvido pelo Pierre, que corresponde ao poder de impor um processo de submissão, pelo qual são dominados a perceber a hierarquia social como legítimo e natural. Por exemplo, as mulheres pertencem ao espaço privado, a casa, e os homens ao espaço público, o trabalho. Esse tipo é um tipo de violência simbólica. Por quê? Porque na mente ainda tem homens que pensam assim, ainda tem gente da sociedade que pensa que mulher é para estar em casa, cuidando dos filhos da casa, e homem é para estar trabalhando, para botar o sustento de casa. Mas não é isso. Isso é um tipo de violência, uma violência simbólica, que as mulheres estão buscando diariamente para sair desse conceito. A violência no Brasil, na verdade, é um termo eloquente, originado principalmente, infelizmente, a pior violência que está ocorrendo, devido a isso, ao tráfico de drogas e à corrupção. O tráfico de drogas está sendo o número 1 da violência e, em segundo lugar, a corrupção no Brasil, em termos de violência, que está vindo a violência que gera também o tráfico de drogas, a corrupção, a violência contra as mulheres, o abuso contra as crianças, que é um tipo de violência. Então, isso tudo, a maioria das mortes hoje, dos assassinatos, vem desse tipo de violência que estão fazendo com crianças, que é o tráfico de drogas. E a corrupção, que cada dia mais o Brasil está sendo violentado, está sendo corrompido com essa tal violência. Está em alta o índice de violência por ser explicada como uma crise econômica, que é a corrupção. Mas não somente isso. O Brasil é um país muito desigual socialmente. Essa desigualdade determina um mundo social brasileiro diferentes, né? Tem mundos sociais diferentes. Então, classe rica, classe pobre. Então, onde é que gera o maior índice dessa violência através da droga? Na classe pobre. Onde ocorre o maior índice da corrupção? Na classe rica. Então, nesse termo aí, elas estão em igualdade. Qual a diferença entre esses tipos de violência? Os diversos tipos de violência diferem a partir da forma como se manifesta. Ocorre a partir da utilização de forças físicas ou poder sobre si mesmo, pessoa ou grupo causando outro tipo de danos. O tipo de violência pode ser classificado como violência física, que é aquela que fica marca no corpo, a psicológica, que é o trauma, a moral, a sexual, que é o abuso, a economia, que é a corrupção, né? E a social. Os atos de violência podem utilizar um ou mais tipos de violência, como nos casos de violência doméstica, que, em geral, os atos de violência física podem vir acompanhados de violência psicológica, moral, sexual e econômica. Hoje em dia, gente, o maior índice de mortes no Brasil gerado são de violência doméstica, homens matando as mulheres, certo? Tá um índice crescendo diariamente, que é a violência doméstica e o abuso sexual e a violência, que é o assassinato, que é os maiores índices, que é por causa das drogas, do tráfico de drogas. Mas nós estamos crescendo com tanto de ato de violência doméstica causada contra as mulheres. O feminicídio é uma violência contra as mulheres, porque os homens não aceitam que as mulheres ganhem espaços.
A violência física é a utilização da força física sobre alguém. Tapas, socos, chutes, puxões, empurrões ou a utilização de alguns artefatos, como os objetos de impor-se pelo uso de força física, oprimir, ferir ou causar qualquer tipo de dano físico, marcas no corpo. A violência psicológica e moral já é uma violência que se utiliza de palavras ofensivas, como agressões, humilhações, exposições, xingamentos e opressões e submissões. Também faz com que as vítimas sejam coagidas sem a necessidade da utilização da força física. Existe a violência sexual, que é uma das piores. Ocorre porque através da violência sexual vem a violência psicológica e vem a violência física. Então, são 3 tipos de violência que acarreta a violência sexual: a física, a moral e a moral psicológica, e a sexual, que é o ato em si. Assume o caráter sexual, o assédio, o abuso, a violação, o estupro são considerados atos de violência. Esse caso ocorre quando não há consentimento entre as partes ou quando a vítima é incapaz de impor-se ao ato, como nos casos de violência contra as crianças, idosos, pessoas com déficit cognitivo ou temporariamente inaptas. Então, geralmente, que a tia tem até dá um tala quando a tia fala sobre esse tipo de violência sexual contra crianças, contra idosos, contra pessoas indefesas. Porque é um ato de covardia, é um ato de brutalidade, é um ato de falta de humanidade. Uma pessoa que olha para uma criança e sente desejo, um homem que sente desejo, uma mulher que sente desejo de uma criança, que permite o seu parceiro, que sabe e permite que ainda filma, uma pessoa dessa, ela é uma pessoa doente. É uma pessoa doente. Uma pessoa que faz um ato sexual sem o consentimento de uma pessoa, ela é uma pessoa doente. Ela precisa de tratamento urgentíssimo. Por quê? Porque ela está fazendo ato com a pessoa que não tem como se defender. Ela não tem como lutar contra isso. Ela é incapaz. Então, uma pessoa que gera a fazer isso, a gente até se emociona em falar, porque é muito triste. E, infelizmente, o nosso país está crescendo cada vez mais com esse tipo de violência. É pai, é mãe, é uma brutalidade, é falta de humanidade, é falta de Deus, é falta de caráter, sim, da construção em si. Isso, às vezes, as pessoas dizem, é porque existe a desigualdade social. Gente, mas isso não vem ao certo a pessoa chegar a fazer esse tipo de violência. A violência econômica é a violência contra o patrimônio, a economia de um país, que é os furtos, roupas, as filtrações, que é a corrupção, que também cada dia mais a gente descobre coisas inacreditáveis desses políticos. A violência social, que ocorre devido à utilização da força de um grupo social sobre outro, a discriminação, preconceito e desrespeito entre as diferenças. A violência doméstica ocorre dentro do núcleo familiar, onde o pai, ou a mãe, ou o filho, ou o padrinho, dentro do seu ambiente social, ocorre essa violência. Cada categoria recebe um diferente do Estado a partir das leis de formação. Violência contra a mulher, violência contra as crianças. A violência em si não é só como a física, tem a sexual, tem a psicológica, tem a moral. Então, esse tipo de violência doméstica gera tudo. Hoje em dia é chamado de feminicídio, que tem muitos homens que estão matando suas esposas, que estão matando suas parceiras, que estão matando suas filhas. A tia não tem nem
como expressar a tamanha como a tia fica indignada com esse tipo de violência, com esse tipo de ações. A violência contra a mulher, como a tia falou, que está cada dia mais está ocorrendo, está crescendo. Nesse caso, em geral, estão presentes as violências físicas, os tipos de violência, a psíquica e a emocional, a sexual e a econômica. A violência contra a criança, que ocorre dentro ou fora do lar, a partir da exposição de castigo físico às crianças. Outras formas de violência contra as crianças está na intimidação, na persuasão e no abuso sexual, que tira o direito da criança. Outras formas de violência são bullying, que a tia falou, e a violência pelas redes sociais. A tia botou uma atividadezinha aqui para vocês praticarem em casa. Vocês vão fazer um resumo sobre os vários tipos de violência. Vocês vão pegar, resumir. Violência doméstica, o que é? Violência sexual, violência contra a mulher, violência contra a criança, violência física, violência moral. Vão falar um pouquinho de cada. Depois vocês vão me dizer quais são as atitudes que devem ser feitas pela sociedade para combater esse tipo de violência. O que é que nós, como cidadão, podemos fazer para combater esse tipo de violência, certo? Querendo rever essas aulas, é só ir lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Está na nossa plataforma digital, certo? Então, é só vocês acessarem quantas vezes vocês quiserem. Novamente, www.escolapequenoespaço.com.br e também está na nossa plataforma digital. Então, bom final de semana. Espero vocês na segunda-feira. Se cuidem e bom estudo e façam as atividades, viu, gente? Um beijo, até segunda-feira.